A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, meus amados. Então, meu nome é Bruno, estou trazendo mais um vídeo no canal aí da casa. A palavra que eu quero trazer é um dos nossos deveres como cristão. E é algo que tem martelado muito na minha cabeça. Quando eu li o texto de 1 Pedro, capítulo 2, eu vi isso e eu fiquei tipo, nossa. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, a gente vê no segundo capítulo uns direcionamentos de Pedro para a igreja. O que mais me chama a atenção, por que pareça, naquela época, escravidão era algo comum. Não só isso, como o Império Romano também e governantes, assim como hoje também. Mas é interessante que Pedro fala uma coisa: sujeitai-vos aos vossos governantes. Tipo assim, se sujeite ao seu governante. E ele fala pro escravo. Ele fala pro escravo o seguinte, ele fala no sentido de o escravo servir ao senhor dele, mesmo ele sendo mau. É algo muito pesado, porque tu pensa assim, poxa, eu sou um escravo, eu sofro, né? A vida de um escravo não era fácil, mas ele tá escrevendo, tá me dizendo pra mim que é pra eu aguentar quieto, tipo, e ele fala assim, se o teu mestre fosse bom, o mínimo que tu deveria fazer é ficar de boa, mas se o teu mestre for mal, aí sim você tem que fazer o oposto, você tem que amar ele, você tem que sujeitar-se a ele e não se revoltar. Isso é loucura, porque a gente pensa assim, caraca, ele tá sendo escravo e sendo maltratado pelo mestre mal dele, e mesmo assim ele tem que se sujeitar. E aí Pedro, ele pega e volta assim, porque todo esse sofrimento que vocês passam e passaram e vão passar, Cristo já passou por isso. Então Cristo, ele veio sem pecado aqui na terra, isso eu creio que todos sabem, mas Cristo, ele veio sem pecado aqui na terra, deixou os céus, deixou o reino para vir para a terra, espalhar a mensagem do reino, negado pelos seus, mesmo sendo dono de todas as coisas, foi maltratado, espancado, xingado, tiraram sorte com as suas roupas, feriram ele, humilharam ele, e mesmo assim ele ficou quieto. Ele poderia simplesmente só explodir tudo, mas não, ele permaneceu em silêncio, sem murmurar, fazendo a vontade do Pai. Não é à toa que ele, Jesus, pediu pro Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, quem somos nós, cristãos, que não devemos nos sujeitar aos nossos governantes? Se Jesus, aqui na terra, mesmo ele sendo dono de todo o universo, ele se sujeitou, imagine eu. Então, eu não vou ficar, eu tenho minha opinião como cidadão, mas a gente anda pela verdade, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso exemplar. Ou seja, em quem eu me devo basear? Em Cristo. Óbvio que no momento certo a gente dá a nossa opinião, mas brigar. Nas últimas eleições de presidente, eu percebi que foi mais guerras familiares envolvidas do que políticos. E muitas vezes a gente, como povo brasileiro, estavam tão cego a políticos, a homens, que na verdade quem deve governar nossa vida é o Senhor, porque ele é aquele que traz o reino, é Jesus. Ele é o verdadeiro rei, sabe? E a gente tá aqui nessa terra para espalhar o reino de Deus. Então quando eu li isso, eu falei assim, caraca, a gente tem que se sujeitar, mesmo que os nossos governantes sejam horríveis. Não só se sujeitar a eles, mas servir a eles, orar por eles. Isso é doideira, mano. É isso que mais me chamou a atenção. Se tem mais alguma coisa que chamou você a atenção ou outra palavra, digita aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Tamo junto. Valeu!